Lula libera mais de 20 milhões de reais em emendas para deputados e senadores. E você vai ver também. Pesquisa do IBGE revela que 1.200.000 brasileiros não têm banheiro em casa. Covid-19 causa mais mortes que a dengue em São Paulo neste ano. Guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa 2 anos amanhã. Caranguejada, lagosta e ostras. A dica do fim de semana traz a edição de verão do Festival do Pescado e Frutos do Mar da CEAGESP. Tudo isso a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E a gente começa com notícias de Brasília. O presidente Lula autorizou o pagamento de mais de 20 bilhões de reais em emendas de comissão para deputados e senadores. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Após um gesto de reaproximação com os líderes da Câmara, o presidente Lula publicou um decreto na noite desta quinta-feira e autorizou o pagamento de 20 bilhões e meio de reais em emendas de bancada, individuais e de comissão, a serem empenhadas até 30 de junho deste ano. Os valores só podem ser empenhados até o final de junho, pois é o prazo limite para que o governo possa fazer transferências voluntárias, obedecendo à lei eleitoral por conta das eleições municipais que ocorrerão em 6 de outubro. Na publicação, está previsto até o fim de 2024 o pagamento de 25 bilhões e 100 milhões de reais em emendas individuais, 11 bilhões em emendas de comissão e 8 bilhões e 600 milhões em emendas de bancada. Na prática, o Executivo firmou o compromisso de cumprir o cronograma que havia sido estabelecido pelo Parlamento na aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E olha só essa notícia. De acordo com o Censo 2022, mais de 1.200.000 brasileiros não contam com um banheiro em casa. O dado foi divulgado hoje pelo IBGE. De acordo com o levantamento do IBGE, apesar do número alto, a presença de banheiros nos domicílios brasileiros vem se ampliando. Em 2022, 197 milhões e 500 mil brasileiros, equivalente a 97,8% da população, viviam em residências com ao menos um banheiro de uso exclusivo, utilizado apenas pelos moradores e hóspedes. O resultado representa uma alta de 5,5 pontos percentuais em comparação com 2010, data do censo anterior, quando a proporção era de 92,3%. A situação mais grave encontrada entre os estados foi observada no Piauí, onde 5% das pessoas estavam nessa situação. Em seguida aparecem Acre e Maranhão, ambos com uma proporção de 3,8%. Para falar mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com um especialista. Nosso convidado é o professor e pesquisador Carlos Eduardo Canejo. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo um tema tão importante. Sem dúvida, de grande importância, que deixou muita gente impressionada. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa e vi, que a ONU afirma que a falta de um banheiro pode comprometer, inclusive, o rendimento escolar de uma criança ou de um adolescente. Quais as outras consequências que a falta do banheiro pode ter? Bom, primeiro é importante destacar que o banheiro é um cômodo que nos separa da Idade Média. A gente precisa entender que a presença do banheiro ela vai muito além do uso rotineiro, mas também uma preservação da saúde. É extremamente importante compreender que a ausência do banheiro também denota um excesso de escassez, somente escassez de atendimento público. É fundamental a presença do banheiro, pois eles garante a destinação adequada de rejeitos que são gerados no nosso dia a dia. Desde as águas que vão dos banhos, das águas dos vasos, das pias, que carregam consigo uma série de componentes que são
lesivos ao meio ambiente em função da sua carga microbiana, né? Então é extremamente importante a gente entender que os banheiros, eles são, sim, elementos que nos trazem para a realidade moderna e, sim, importantíssimos para a manutenção da qualidade de vida e da saúde da população. É extremamente importante também destacar que o investimento que se faz em saneamento é economia e saúde pública. Então, a presença de banheiros, que é o mínimo que se deve ter em termos de habitação, né, que se reflete também na dignidade da população, é esperado para que se reduza também drasticamente os custos com saúde pública. Tá certo, professor. E só essa frase, o banheiro é um cômodo que nos separa da Idade Média, já valeria sua participação. Muito obrigado, professor. Obrigado. E olha só, ainda falando, né, do IBGE, 8 em cada 10 pessoas, segundo o levantamento, que vivem no Brasil moram em casas e uma em apartamento. Confira. O amplo predomínio das casas entre os tipos de domicílios já havia sido registrado nos censos demográficos anteriores, assim como a tendência de aumento da proporção de apartamentos. Em 2000, 7,6% da população residia nesse tipo de domicílio, número que passou para 8,5% em 2010, até chegar aos 12,5% registrados em 2022. Apesar de registrar uma expansão dos domicílios do tipo apartamento, o Censo Demográfico 2022 mostra que dos 5.570 municípios brasileiros, em apenas 3 predominava essa modalidade. Um desses municípios é Santos, em São Paulo, com 63,4% da população que morava em apartamentos, seguido por Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com 57,2%, e São Caetano do Sul, também em São Paulo, completa a lista com moradores em apartamentos. Em contrapartida da amostragem do censo, foi apontado também que a cidade de São Paulo ganhou mais de 400 mil apartamentos em 12 anos. Segundo o IBGE, no Brasil, mais de 25 milhões de pessoas vivem em apartamentos. E para falar sobre esse outro assunto, nós vamos conversar com outra especialista. A nossa outra convidada é a historiadora e professora Gisele Bischoff. Boa noite, professora. Grande prazer recebê-la aqui no Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Feliz também de estar aqui. E, professora, essa questão aí de quem mora em casas, é uma questão de preferência ou é uma questão socioeconômica? Olha, fazendo uma análise, eu acho que é não só socioeconômica, mas também histórica. Se a gente for observar a história do Brasil, a gente percebe desde o período da colonização a presença das pessoas nas áreas rurais, em fazendas e também em casas. Ou seja, os trabalhadores rurais também moravam em casa desde aquele momento. Quando começa a urbanização realmente aqui no Brasil, de uma maneira mais forte, mais sólida, vai ser realmente a partir do início do século XX até a metade do século XX também. E quando as pessoas vão chegando mais nas cidades, a gente percebe que é muito trazida em busca dos trabalhos em indústrias, que também, ou seja, a industrialização acompanha também esse mesmo momento histórico. Então a gente percebe que esses operários de fábrica, eles vêm justamente para cidades habitando regiões periféricas e habitando casas. Ou seja, a gente percebe que tanto nas áreas rurais quanto nas áreas urbanas, as casas acabam sendo privilegiadas em relação aos apartamentos. Outra coisa também interessante, que eu acho que faz parte muito do imaginário do brasileiro, é que a casa ainda é um símbolo de conquista pessoal, estabilidade, e acredito que isso também faça as pessoas terem uma preferência para habitar em uma casa e não um apartamento. Tá certo, então, muito obrigado por essa análise tão precisa. Nós acabamos de conversar com a Gisele Bischoff, ela que é professora e historiadora. Muito obrigado, professora.
E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que na cidade de São Paulo, a alta nos casos de Covid-19 preocupa, olha só, mais que a dengue. Somente neste ano, pelo menos 25 pessoas já morreram pelo coronavírus, contra apenas uma da dengue. A capital paulista registrou 17.413 casos de Covid-19 do começo do ano para cá. Pouco mais de 10 mil somente neste mês de fevereiro e cerca de 7 mil casos no mês de janeiro, segundo o painel de monitoramento da doença da Prefeitura de São Paulo. A plataforma Infotracker da USP e Unifesp aponta aumento de 140% no número de casos positivos de Covid aqui na capital. Enquanto São Paulo tem uma morte por dengue registrada nesse ano, já são 25 óbitos pela Covid-19 registrados por aqui no mesmo período. A análise, com base nos dados da Prefeitura, mostra que a média móvel semanal de casos de Covid na capital saltou de 168 em 21 de janeiro para 404 no último dia 4 de fevereiro. O crescimento no número de casos pode ser explicado pelas aglomerações nas festas e viagens desse mês de fevereiro, somadas às novas subvariantes do vírus. Mas é claro que o mosquito da dengue ainda preocupa, especialmente porque agora pesquisadores da Universidade Federal de Goiás encontraram ovos do Aedes aegypti já infectados por Zika e chikungunya em Goiás. Portanto, é preciso se atentar tanto às doenças transmitidas pelo mosquito quanto à Covid-19. E tem muita gente confundindo os sintomas da dengue e da Covid, que são bastante similares, como, por exemplo, dor de cabeça, febre, dor muscular e diarreia. O Ministério da Saúde lembra que a vacina da dengue está disponível pelo Sistema Único de Saúde para crianças de 10 a 14 anos de idade em algumas cidades. Já na rede privada, tem vacina contra a dengue disponível para pessoas de 4 até 60 anos. E sobre a vacina contra a Covid-19, essa está disponível pelo SUS para toda a população do Brasil a partir dos 6 meses de idade. Olha, e agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E esse fim de semana vai ter muito jogo bom. Jogos históricos e clássicos, não é mesmo, Léo? Boa noite para você, Kleber. Boa noite para todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal das 6h30. A gente vai conferir agora os principais jogos deste sábado e do domingo. Amanhã, pelo Campeonato Mineiro, tem clássico entre a América e Galo, às 4h30 da tarde. Também no sábado, temos Palmeiras e Mirassol pelo Campeonato Paulista, às 6 da tarde. Agora, já mudando para o domingo, logo pela manhã já tem futebol. Às 11 horas, o Santos recebe o São Bernardo lá na Vila Belmiro. Às 4 da tarde, no Maracanã, para tudo, hein? Tem Fla-Flu no Campeonato Carioca. E no Beira-Rio, pelo Gauchão, tem clássico entre Internacional e Grêmio, às 6 da tarde. Também às 6 jogam Guarani e São Paulo no Paulistão. E para finalizar, Corinthians e Ponte Preta na Neoquímica Arena, às 8 da noite. É isso aí, Kleber, eu fico por aqui, até a próxima. Grande abraço para todo mundo, bom fim de semana. Obrigado, Léo, e bom fim de semana para você também. Para todo mundo. E veja a seguir, guerra entre a Rússia e a Ucrânia completa 2 anos amanhã. E ainda, Festival de Pescados e Frutos do Mar da CEAGESP oferece mais de 50 pratos. É a dica para o fim de semana. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, neste sábado, dia 24 de fevereiro, a guerra da Ucrânia completa 2 anos sem qualquer indício de resolução pacífica do conflito.
No dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o que chamou de Operação Militar Especial na Ucrânia, dando início à guerra com o país vizinho. Dias antes, Putin havia reconhecido Donetsk e Luhansk, no leste ucraniano, como territórios separatistas. Na ocasião, a autoridade russa criticou ações do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, contra a população local. Nos primeiros dias de confronto, os militares russos bombardearam a capital ucraniana, Kiev, e as cidades na fronteira entre os dois países, como Kharkov. Desde então, a geografia do conflito foi marcada pelo avanço de tropas russas e a resistência e retomada de territórios por forças ucranianas. O número de mortes na guerra não é preciso. Em novembro do ano passado, em declaração concedida à BBC, o general Mark Milley, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, afirmou que 100 mil soldados russos, 100 mil ucranianos, além de 40 mil civis na Ucrânia, foram mortos ou feridos. 2 anos depois, as tensões entre russos, ucranianos e aliados só aumentam. Para pressionar Putin, principalmente após a morte de Alexei Navalny, os Estados Unidos vão emitir mais de 500 novas sanções contra a Rússia. Segundo o presidente Joe Biden, as novas restrições atingem as exportações de quase 100 entidades por fornecerem apoio à Rússia. Além disso, serão tomadas medidas para reduzir ainda mais as receitas de energia. Pelo lado do governo russo, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que expandiu a lista de autoridades e políticos da União Europeia proibidos de entrar na Rússia, em resposta à última rodada de sanções do bloco, que baniu quase 200 entidades e indivíduos acusados de ajudar Moscou a adquirir armas ou de envolvimento no sequestro de crianças ucranianas, fato negado por Moscou. A lista de impedimento inclui, entre outros, representantes de agências de segurança e organizações comerciais que forneceram assistência militar à Ucrânia. Olha, se você que nos assiste ainda não sabe o que vai fazer neste fim de semana, se liga agora nessas dicas da Caroline Povoleri. Boa noite, Carol. E qual é a primeira dica que você traz aí pra gente? Boa noite, Kleber. Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Kleber, vamos começar com uma dica que vale para todo o Brasil. Olha que legal. As principais redes de cinemas do país estão realizando até o dia 28 de fevereiro a Semana do Cinema. Mais de 10 milhões de pessoas já participaram das edições anteriores do evento. Durante esse período, os ingressos são vendidos a um preço único de R$ 12. A promoção é válida para todas as sessões nas salas tradicionais 2D. Na programação estão filmes de todos os gêneros. Kleber. Verdade, Carol. E depois do cinema, nada melhor do que sair para jantar, né? Você tem uma dica aí de dar água na boca, Carol? Com certeza, Kleber. A dica é de dar água na boca mesmo. É uma dica sensacional aí para o pessoal que gosta de frutos do mar. Essa vai ser difícil de resistir, viu? É o Festival de Verão de Pescados e Frutos do Mar da CEAGESP aqui em São Paulo. Melhor do que eu falar, é você que nos assiste ver essas imagens. São mais de 50 pratos diferentes. Na lista estão caranguejada, ostras frescas e lagosta sapateira. E, claro, camarão de todos os tamanhos e para todos os gostos. E esse ano, o tema do Festival de Verão é: tá com saudade das comidinhas da praia? Então vá à CEAGESP. Um tema muito adequado. Afinal, na CEAGESP você vai se deliciar com pratos que só podem ser encontrados aqui no litoral. E o melhor, o visitante paga e come à vontade. Kleber, olha só essas imagens, são mesmo de dar água na boca. E para falar mais sobre o Festival de Pescados e Frutos do Mar, eu vou conversar agora com o chefe Rafael Moraes. Boa noite, Rafael. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Tudo bem, boa noite. Um prazer falar com vocês. Prazer, Rafael. Primeiro, Rafael, quero pedir para você falar sobre as novidades desse ano do festival, principalmente sobre a caranguejada, que tem feito muito sucesso, certo? Certo. A caranguejada é um sucesso absoluto aqui, todo mundo ama. Muitas pessoas que nunca comeram, e aí acaba bacana, importante para todos. É uma experiência muito boa, muito.
Então, por favor, Rafael, você pode fazer um convite para as pessoas que nos assistem? Fala os horários e os dias do festival, por gentileza. Aqui no festival eu convido todos vocês que vindo aqui para essa experiência gastronômica. A gente funciona de quinta a domingo. Quinta a sexta a gente funciona das 6 às 11h30. No sábado a gente abre o almoço do meio-dia e ficamos às 11 da noite. E domingo, meio-dia às 5 da tarde. Finalizar o final de semana com chave de ouro. Muito bacana. Nós aqui já aceitamos esse convite. Com certeza, semana que vem nós estaremos aí. Nós acabamos de conversar com o chefe Rafael Moraes, que é responsável pelo cardápio do Festival de Pescados e Frutos do Mar da CEAGESP. E, Carol, eu também quero colocar minha colher aí nessa conversa e falar, eu já fui lá e, para mim, o camarão, para quem gosta de camarão, tem de todos os tamanhos e de todas as formas de preparo, né, Rafael? Exatamente. Aqui a gente tem todos os paladares, tem tamanho, a gente tem várias opções. Você pode imaginar que é de mar. Olha, a gente teve um pequeno probleminha aí no áudio, como a gente pôde observar, mas melhor que as palavras são essas imagens da água na boca, né, Carol? Com certeza, Kleber. E como você bem disse, aí já colocou a colher na janta já, né? Você já tá chamando a sobremesa já, praticamente. Tá certo. Kleber, eu volto na semana que vem aí com mais dicas do final de semana e agradeço a participação do chefe Rafael aí por todas as dicas e por dar as maiores informações para nós. Boa noite, Kleber. Até mais. Boa noite, Carol. Boa noite para o chefe Rafael. Muito obrigado aí pela participação. É isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui e você acompanha agora outras informações durante a nossa programação. Ótima noite e ótimo fim de semana. Até segunda.